No auge do Império Romano, em meio ao luxo e à glória, muitos sofriam nas sombras. E entre os soldados de Roma havia um homem que escolheu lutar por algo maior que o poder: Sebastião. Flávio observava Sebastião com desconfiança, os olhos estreitados como se buscassem respostas no silêncio do amigo. Ele sabia que algo estava diferente, que havia uma mudança em Sebastião que não podia ignorar. Sebastião, você é o melhor arqueiro que Roma já viu, pensava Flávio, enquanto as palavras quase escapavam de seus lábios. Mas há algo diferente em você. O que está escondendo de mim? Sebastião, percebendo o olhar inquisitivo, respondeu apenas com um leve sorriso. Sua calma era desconcertante. Ele sabia que palavras não eram necessárias, que seus atos falariam por si. Nem tudo precisa ser dito, parecia dizer seu sorriso enigmático. Uma tensão sutil pairando no ar enquanto o destino começava a traçar um caminho que mudaria tudo. Flávio estava diante do imperador Diocleciano, rodeado por conselheiros e soldados, todos atentos ao desenrolar do interrogatório. A sala do trono, com sua imponência de colunas de mármore e brasões romanos, parecia ainda mais opressiva sob o peso das acusações. Diocleciano, sentado em seu trono dourado, inclinou-se levemente para a frente, sua voz cortante ecoando pela sala. Sabemos que os cristãos estão recebendo ajuda dentro de nossas próprias fileiras. Você, Flávio, esteve próximo deles. Quem está traindo Roma? Flávio sentiu o sangue gelar. Ele sabia quem era o responsável. Ele tinha visto com seus próprios olhos Sebastião entrando furtivamente na prisão, carregando água e comida para os prisioneiros cristãos. Ele tinha testemunhado o olhar de compaixão no rosto do amigo, um ato que parecia inimaginável para um soldado romano. Flávio. A voz de Diocleciano soou mais alta desta vez, exigindo uma resposta. Você sabe quem é. Não se atreva a mentir para o seu imperador. A tensão na sala era sufocante. Flávio hesitou, suas mãos trêmulas ao lado do corpo. Ele tentou justificar o silêncio para si mesmo, mas a pressão era esmagadora. O olhar penetrante de Diocleciano e os murmúrios dos conselheiros faziam o coração de Flávio bater descompassado. É Sebastião, murmurou Flávio, a voz mal saindo de sua garganta. Quando percebeu o peso do que havia feito, tentou respirar, mas o ar parecia ausente. Ele é quem está ajudando os cristãos. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Os conselheiros se entreolharam e os guardas endireitaram a postura. Diocleciano recostou-se no trono, seus lábios formando um sorriso frio e satisfeito. Sebastião, o mais leal dos meus soldados. Interessante. Flávio abaixou a cabeça, a culpa esmagando-o como uma pedra. Ele sabia que tinha selado o destino de seu amigo. O brilho nos olhos de Diocleciano prometia julgamento implacável, e Flávio sabia que não havia volta para o que ele acabara de fazer. Você, Sebastião, que ousou desafiar Roma e seu imperador, será um exemplo para aqueles que traem nossa grande nação. Leve-o. Na clareira, o ar era pesado, como se a natureza reconhecesse a gravidade do momento. O sol poente tingia o céu de laranja e dourado, lançando sombras longas sobre o chão. Sebastião foi levado ao centro, onde uma grande árvore se erguia, imponente e silenciosa. Sebastião não gritou, seus olhos se voltaram para o céu, e, com os últimos vestígios de força, seus lábios se moveram em uma oração silenciosa. Ele entregou sua alma a Deus, sussurrando palavras de fé e perdão, suas palavras se misturando com o vento que soprava pela clareira. Os soldados, com suas expressões carregadas de tristeza, se retiraram, deixando-o ali. Na densa penumbra da floresta, Irene liderava um pequeno grupo de cristãos, movidos pela fé e pelo desejo de recuperar o corpo de Sebastião. Eles seguiam o rastro deixado pelos soldados romanos, sentindo o peso da tristeza e da coragem em seus passos. De repente, ao dobrarem uma trilha apertada, a visão os paralisou. Sebastião, ainda amarrado a uma árvore, parecia mais uma estátua de dor que um homem vivo. Mas então,
Irene percebeu algo que fez seu coração disparar. Ele respira! Exclamou, aproximando-se com pressa, enquanto os outros olhavam incrédulos. Sebastião, com a face pálida e os olhos semiabertos, murmurava palavras inaudíveis, como se sua alma ainda estivesse conectada à missão divina que carregava. Sem hesitar, Irene e os outros começaram a desamarrá-lo, retirando com cuidado as flechas que o transpassavam. Cada gesto era uma mistura de dor e reverência, pois estavam testemunhando o impossível, a resistência de um santo que desafiava a morte. Sebastião foi colocado em uma maca improvisada, enquanto Irene murmurava uma oração de agradecimento, certa de que a graça divina havia preservado sua vida para algo ainda maior. Após semanas de recuperação, Sebastião, ainda marcado pelas cicatrizes de sua primeira execução, decidiu voltar ao castelo e enfrentar Diocleciano mais uma vez. No pátio, em meio aos guardas e cortesãos, ele ergueu a voz com firmeza. Imperador, tua fúria pode ferir meu corpo, mas jamais alcançará minha alma. Sou de Cristo, e minha fé é inquebrável. Diocleciano, tomado pela ira, não hesitou. Matem-no aqui mesmo e assegurem-se de que sua voz nunca mais seja ouvida. Ali, no pátio do castelo, Sebastião foi brutalmente espancado até a morte. Os golpes foram tantos que não restava dúvida. Desta vez, ele não sobreviveria. Sebastião faleceu no dia 20 de janeiro de 288 d.C. Seu corpo foi deixado ao relento, uma última tentativa de intimidar os cristãos. Entre os espectadores estava Flávio, o amigo que um dia havia denunciado Sebastião. Ele assistiu à cena em silêncio, mas algo dentro dele se revolvia. A serenidade de Sebastião diante da morte, sua coragem e fé inabaláveis, haviam plantado uma dúvida que agora florescia como arrependimento e vergonha. Sebastião me ensinou que há algo maior do que o poder de Roma, disse ele com a voz trêmula. Estas flechas representam a crueldade a qual servi, mas hoje renuncio a tudo isso. Com força e decisão, Flávio quebrou as flechas uma a uma, deixando as partes caírem ao chão como um símbolo de seu rompimento com a violência de Roma. A partir de agora, sou de Cristo, assim como Sebastião foi. São Sebastião é um mártir que representa a luta pela verdade e pela esperança. Sua memória nos ensina a resistir e confiar em Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Nos vocat ad se luxa eterna, fulgor divino.